pais e mães narcisistas. Geralmente eles se colocam como as vítimas. E eles fazem os filhos se sentirem culpados quando eles prosperam mais do que eles. Ou quando eles querem sair de casa e ter um casamento mais feliz. Quando eles querem mudar de religião. Quando eles querem mudar de emprego. Não seguir o caminho que ele, pai e mãe narcisista, estabeleceu. Existem vários tipos de narcisismo. Eu não vou me lembrar todos aqui, porque são muitos, mas eu posso citar, por exemplo, esse narcisismo, que é conhecido como narcisismo histriônico, né, que é o da vitimização. Você tem o narcisista, que ele é o narcisista oculto, você não percebe. O oculto. Você tem o oculto. Você tem o narcisista, que é esse narcisista o romântico. Uhum. Você tem o narcisista, que é o narcisista do poder. A lista é longa, né? O que eu costumo quando alguém me pergunta sobre isso? Eu falo assim, ó, entenda a base do narcisismo, tanto que no meu curso eu não trago essas diferenciações. Entenda a base. A base é, eu sou Deus. A forma como ele vai fazer isso vai se diferenciar de acordo com a situação e com a vítima que eu quero manipular. Entendi. Os desdobramentos do narcisismo é uma adaptação com a vítima. Porque esse mesmo narcisista, que imagina que ele é pai, você teve um pai narcisista, pra você ele vai se fazer de vítima. Pra namoradinha nova dele, que ele traiu sua mãe, por exemplo, ele vai ser o romântico. Para o trabalho, ele vai ser o poderoso. Então, esse narcisista, essas classificações que se cria hoje, né? Cada dia surge uma. Eu vejo na internet aí, em alguns livros. Elas são, na verdade, identificações do narcisista nos seus ambientes. Tá. Nos seus meios. Mas qual é a base? Eu quero ser adorado, validado como Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o narcisista. Não é a Deus, o narcisista. Então, se a gente entende isso, a gente consegue chegar na raiz dele e saber como lidar com ele. Tá. Você me pergunta desse que se vai de vítima, geralmente são os pais. Me fez lembrar de um caso de um paciente que 30 e poucos anos, 33, não vou me lembrar exatamente. Ele veio para terapia porque a esposa falou, se você não for fazer terapia, eu vou largar de você, eu não aguento mais ter um menino dentro de casa. Seu pai abre a boca, você treme, eu perco meu marido. Sua mãe abre a boca, você tira de dentro da nossa casa e leva para eles. Se eles falarem assim, que querem você de sábado, domingo, de segunda a sexta na casa deles, é lá. E era assim. Ele não conseguia falar não. Porque toda vez que ele falava não, aí eu gosto muito de imitar o comportamento do narcisista vítima, né? Ele começa a fazer assim, né? Tá bom, então, né? É assim. A gente cria filhos, aí quando a gente tá aí com 60, 70, a gente fica sozinho. Não, mas fica tranquilo, isso eu já sabia, é a vida. Pronto, já implantei a culpa. Já ferrei com a vida desse filho. Então, fale não pra um pai narcisista, um narcisista vitimista, assim. Não, eu realmente não, eu sou um... Eles começam a se autodepreciar, né? Eu sou uma porcaria mesmo, né? Eu não valho nada, eu sou um bosta. Não, bom seria se eu não tivesse nascido, porque eu não faço falta. O que ele tá tentando fazer? Com que você chegue e fale assim, ei, para, não tô te... Não, você é importante. Pronto, você já ganhou ele. O narcisista... O grande prazer, a grande libido do narcisista não é te ver nem triste, nem feliz, nem angustiado, nem com raiva, nem empolgado. O narcisista quer te ver saindo de triste para feliz, de feliz para angustiado, de angustiado para empolgado. Ele gosta do movimento das suas emoções, porque ele quer controle. Gente, eu faço tanta comparação no livro do narcisista com Deus, que ele é um semideus, ele quer ser Deus, porque onde está isso? Deus não lê todos os nossos pensamentos? É isso que ele quer. Ele quer ter certeza do que você está pensando. Tá. Como é que lida com isso? Eu criei uma comparação que é assim, primeira coisa, você precisa estudar o narcisismo, sempre nós vamos voltar nisso. Estuda como é que funciona a mente, como surge o parto, a dor dele, o que ele quer, o que ele busca, o que ele não gosta, como ele se valida. Vira um especialista nesse negócio. Principalmente se é seu filho, principalmente se é seu pai e sua mãe, que não dá pra você abandonar. Não dá pra você pegar as malas e ir embora.
Mas tem como se abandonar psicologicamente. Uhum. Ele só tem acesso ao seu psicológico se você deixar. Uhum. Não quer dizer que você não vai sentir. Vai, mas as suas ações serão diferentes. Tá. Então, a comparação que eu fiz com esse paciente, inclusive ele tinha um problema bem sério. O problema dele é que ele não conseguia engravidar a mulher. Fazia exame, não tinha nada. Nada. E aí, né, os freudianos mais raiz, né, vão dizer que o útero dela rejeitava os espermatozoides, né, dele, porque não via nele condições, é uma questão bem naturalista, né, bem darwiniana, né, uma questão de adaptação e de evolução. O útero dela rejeitava o sêmen, os espermatozoides, porque não acreditava de que aquele homem seria um bom reprodutor para a prole, né? Muito profundo. Não tô falando para concordar nem para discordar, eu tô dizendo que Teoria. falam isso. E sendo certo ou não, ele não engravidava ela. E fisiologicamente, clinicamente, estava em dia. Eu falei assim para ele, olha, nós vamos, a partir de agora, tratar você em duas vertentes. Primeiro que eu vou te ensinar a ser homem. E como ele já estava nessa questão de culpa, ele nem se ofendeu. Não, tá bom, me ensina a ser homem. Pra você ver como ele tava. Se eu falo um negócio pra você aqui, você fala, pô, Vera. Tá me tirando? Tá me tirando? Ele não, tá bom, me ensina a ser homem. Eu falei, meu Deus do céu, você não consegue ferir ele. Não, tudo outro que não tinha fúria. A gente chama da fúria masculina. Falei, você vai fazer luta? Mandei ele fazer luta. Aí. Foi fazer botar o shape. Vai começar a treinar, botar o shape. Dei uma série de coisas lá pra ele relacionadas a isso. Falei, e agora, além disso, esse final de semana, tava chegando no final de semana, você vai falar pros seus pais assim, você vai só mandar uma mensagem, se na cara a cara, você não consegue falar assim, pai, não vou esse final de semana porque eu e minha esposa, nós vamos fazer isso, isso, isso. E desligar. Falei, você vai passar mal, você vai ter vontade de vomitar, você vai vomitar, você não vai dormir. Falei, mas eu não quero saber. A situação que você tá, você já não tá bem. Eu tô te convidando a sentir uma dor, enfrentar ela, que depois dessa dor vai vir prazer. Uhum. Ele topou. Passou por isso. Tá, mas e aí na segunda? Como é que eu vou fazer? Falei, tá. Então agora, aí nós fizemos ali uma espécie de mini curso de como funciona a mente narcisista, que é tudo aquilo que a gente já falou aqui, né? Que eles iam se fazer de vítima, que eles queriam controlar, ver ele sair daqui e ir pra lá com as emoções dele. Tá, e como que é? Eu falei assim, então, você já sabe como é. Então a partir de agora é assim, ó. Se você vai num show de Zezé de Camargo e Luciano, faz sentido, você tá lá no show, entrou no palco, Zezé, Luciano e tal, que eu sou fã. Entra no palco. Faz sentido você gritar, toca Raul? Toca Bon Jovi? Não. Falei, isso é o show narcisista. Você sabe o que esperar. Você sabe o repertório. Música 1, música 2, música 3, música 4, 5. Zezé vai tocar É o Amor no dia que sair de casa, Dois Corações e Uma História. Não vai me gritar, toca Raul pro Zezé. E se eu for num show do Bon Jovi, não vai me gritar, canta no dia que sair de casa. Canta É o Amor. Não vai existir isso. Então, conhecer o repertório, a partir de agora eu quero que você se porte como um analista. Que música tá tocando? Eu já te ensinei quais são as ferramentas que ele usa. As técnicas, as linguagens. Né? Fazer o quê? Depois que a gente ficar velho. Essa talvez seja a faixa 1. Dá nome pra isso. Faixa 1 do CD. Aí quando ele olhar e falar assim... Viu? Passei mal esse final de semana, você nem atendeu. Faixa 2. Ele vai usar de questões físicas, de que passou mal. Faixa 3. Vai te ameaçar dizendo que eles trabalhavam juntos. A empresa não está indo bem e talvez não tenha o pagamento desse mês. Sempre teve. São 20 anos trabalhando juntos, sempre teve. Faixa 3. Dá o nome. Identificamos as faixas ali, né? Das 10 músicas do CD dos pais dele. Meu amigo, em 30 dias, ele engravidou a mulher. Ele mudou completamente. Eu não sei se o Freud tem razão com esse negócio dessa teoria dele. Eu não sei se foi o Muay Thai. Eu não sei o que foi. Mas a esposa não tomava remédio. Quando ele peitou o pai. E não peitou assim, ó. Vamos lá, vou te ensinar agora. Não. Ele peitou com inteligência, com sabedoria. Essa é a guerra que a gente tem que lidar com o narcisista. O que começou a acontecer? Ele começou a manipular eles. E de vez em quando ele faz ainda algumas sessões comigo de manutenção. E agora é incrível como ele manipula os narcisistas.
Mas, Vieira, meu pai nunca mais vai poder almoçar, jantar na minha casa? Vai, claro que vai. Quem que vai fazer isso com um pai e com uma mãe? Errado. Na Bíblia está escrito honrar pai e mãe. Levar seu pai para jantar na sua casa é honrar eles. Olha isso aqui. Só que a Bíblia não manda você ser submisso ao seu pai e à sua mãe. Inclusive, a Bíblia manda você abandonar eles. Deixará o homem seu pai e a sua mãe, vai se unir à sua mulher e serão os dois numa só carne. Então, se você fica submisso ao seu pai, você está contra a Bíblia, inclusive. Contra o mandamento divino. Porque o mandamento é o quê? Honrar. Aí você entra no que é honrar. Vieira, o que é honrar? Tá, honrar. O Vieira, né? O nome do Vieira é José Manuel Vieira Júnior. O meu pai, se eu ficar submisso a ele, meu pai, ele era viciado em álcool, ele era da macumba. O meu pai, ele teve 12 relacionamentos, sabe, morar junto. O meu pai dizia que eu tinha que ser o maior pegador do bairro, e com 7 anos de... 5, 6 anos de idade, ele já me incentivava a ser o maior... ficar mexendo com as meninas na rua, chamando de gostosa e tudo mais, com 6 anos de idade. Se eu fosse ficar submisso ao meu pai, eu tinha que repetir tudo isso aqui. Eu seria fiel a ele. Uhum. Mas a Bíblia não me manda ser fiel aos meus pais. A Bíblia me manda honrar meus pais. Independentemente do pecado deles. Independentemente do que eles cometeram de errado ou de bom. Como que eu tô honrando meu pai? Sabe qual vai ser o nome do instituto que eu falei pra você que eu tô lançando agora? Um instituto que vai ter o curso de formação em psicanálise para ajudar pessoas a ajudar outras pessoas. Como é o nome do instituto? Instituto José Manuel Vieira. É o nome dele. Uhum. Ele merece? Não. Assim como eu não mereço a graça que eu recebi. Mas eu levarei o nome dele aonde quer que seja, porque ele é meu pai. Uhum. Eu não repito as práticas dele, mas eu honro. Como é que eu honro meu pai? Como é que eu honro minha mãe se ele está em vida? Eu subo num lugar para receber o meu diploma, o meu prêmio de melhor funcionário. Gostaria de agradecer a Deus, em segundo lugar, meu pai e minha mãe, que sempre foram que me deram a vida. Ah, meu pai não me deu nada. Me deram a vida. Uhum. Me colocaram aqui. Mas meu pai me abandonou, foi embora, eu nunca mais... Agradecer ao meu pai por ter me dado a vida. Se você não agradece isso, você não se sente grato pela própria vida. Uhum. É sendo grato a quem te deu a vida que você consegue admirar a própria vida. Então, é assim que se honra. Não é ser submisso. O homem é submisso a Cristo. A mulher é submissa ao homem. E a palavra submissão tem a ver com missão, né? Eu me submeto à missão de Cristo. E a mulher se submete à missão do homem. Então, é assim que se honra pai e mãe. Quando ele entendeu isso, ele se liberta dessa manipulação, seja ela vitimista, seja ela romântica, seja ela de poder, seja ela de preenchimento de vazio. Ele se liberta e começa a olhar esse pai e essa mãe não como deuses. Porque esse é o problema. Nós olhamos, inclusive, para pai e para mãe como deuses. Uhum. Os infalíveis, os que não erram, aqueles que eu tenho que As agradar. crianças que não cresceram, né? Crianças que não cresceram. Quando eu olho para o meu pai e para minha mãe como seres humanos comuns, iguais a mim, né? Quando eu vejo que minha mãe, quando tinha a minha idade, pensava e tinha as mesmas condições de pensar sobre o que eu penso hoje, eu consigo entender o porquê ela passou pelo que passou. Uhum. E eu olho em pé de igualdade, e isso é amor. Uhum. Aí que a gente consegue fazer um negócio, né? Que é o que você falou, amar o próximo como a si mesmo. Uhum. Cara, eu fico horas pensando nessa frase. Porque é uma frase que o Freud dá muita pancada, inclusive, no livro dele. Ele fala que é impossível amar o próximo como a si mesmo e tal. E ele, na minha opinião... Olha eu criticando o Freud, né? olha o narcísico do Vieira aqui agora. O Freud não conseguiu chegar na essência dessa frase. Ele não conseguiu entender o que Jesus queria dizer. Porque Jesus, ele dizia assim, ó... Quando ele dizia, primeiro, honra a Deus sobre todas as coisas, amar a Deus sobre todas as coisas, e amar o próximo como a si mesmo. Você consegue entender que na semântica dessa frase existe a predisposição, existe o conceito primário, essencial de que eu já me amo. Uhum. Eu amo o próximo, mas qual é o meu ponto de partida para amar o próximo? Como? Eu comparo o amor do próximo com o amor que eu me sinto. Por isso que as pessoas não conseguem mais amar o próximo, elas não se amam. Porque elas confundiram
nessa linhagem, inclusive freudiana e iluminista, que a gente comentava até fora do ar, elas começaram a achar que se amar é se dar prazer. É. Prazer é prazer. Amor é amor. O amor é bondoso. O amor não suspeita mal. Olha que lindo, né? Uhum. Carta aos Coríntios. O amor tudo padece. O amor tudo sofre. Mas chega a espada. Mas ele não folga na injustiça. Uhum. O amor é isso. O amor é essas duas coisas. O amor é Jesus na cruz, sendo crucificado e dizendo assim: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Mas o amor também é ele falando com os discípulos. Quando vier o Filho do Homem, será separado o joio do trigo. Aquele que creu será levado e morará comigo no meu reino, no meu paraíso. Aquele que não creu será lançado no fogo e será queimado. E ali haverá pranto e ranger de dentes. Amor é eu dar ao outro a noção de prazer, realização, propósito, cuidado, acolhimento. Mas é dor. Por que o parto é o maior ato de amor? Porque se eu te mantenho no conforto, você morre dentro da minha barriga. Uhum. Porque é que o chamado da graça, eu consigo ver muito assim, né? Por que o chamado da graça, ele vem assim com... Vai, vende tudo que tem e me segue. Toma sua cruz, nega a si mesmo. Porque o amor é te tirar da condição que você acha que está vivendo bem, mas que na verdade você está morrendo. E eu te dou um pouco de sofrimento, um pouco de dor, mas ao mesmo tempo você entende essa dor como um propósito, como uma razão de vida. Entende que essa dor não é sua inimiga e muito menos existe para te matar. A dor existe para que você saia do ventre que, se ficar, vai te matar. A dor existe para te dar vida. Tanto que quando a dor acaba, o que acontece na tela dos médicos lá, né? Tá assim, ó. Acabou a dor, morreu.